Para dar continuidade aqui, a gente vai pegar logo depois da fala, né? Da barn burner, que é o que está sendo falado enquanto ele passa. Lembrando qual é o procedimento. Eu vou falar, ler ou todo em inglês, ou em português, ou ler em inglês e depois falar a tradução. E aí vocês vão ter que preencher as lacunas, as que vocês não conseguiram entender. No caso, quando eu ler em português, se tiver alguma palavra que vocês não entenderam na minha leitura, aí vocês vão no tradutor da vida, no dicionário. E quando eu ler todo em inglês, aí vocês vão ter que ou fazer a tradução vocês mesmos no momento, ou se não conseguirem por completo, procurar as palavras que não conseguiram no tradutor. Pode ser do Google mesmo. Again, he could not see whirling. De novo, ele não podia ver girando, rodando. Aqui, essa palavra, eu, por exemplo, não é uma palavra comum para mim. Eu aprendi recentemente, já nessa leitura desse texto antes. Mas outra que eu conheço é whirring, que é redemoinho. Ó. Então, eu vou deduzir a ideia de girar, de rodar, de redemoinho. Whirling, essa de girando, né? Do verbo no gerúndio. O governo não podia ver girando, isso enquanto ele está seguindo o pai e o irmão junto ali dele saindo do escritório do juiz de paz. There was a face in a red haze, moonlike, bigger than the full moon. The owner of it had half again his size. He leaping in the red haze towards the face, feeling no blow, feeling no shock when his head struck the earth, scrabbling up and leaping again, feeling no blow this time neither, and tasting no blood. Scrabbling up to see the other boy in full flight and himself already leaping into pursuit as his father's hand jerked him back, the harsh, cold voice speaking above him. Go get in the wagon. Então, eles estão fugindo aqui. Eu não vou fazer a tradução pela palavra porque essa aqui como nas anteriores, nos períodos mais longos eu fiz a tradução completa, nesse aqui eu não vou fazer. Esse aqui vocês vão ter que fazer já para dar essa ideia de progressão da leitura. It stood in a grove of locusts and mulberries across the road. Ele ficou em pé. Grove é a ideia de um bosque, né? De um arvoredo, um bosque. E um arvoredo de locust, algum tipo de planta que eu não conheço. De gafanhotos, mulberries. E amoras, né? Mulberries do outro lado da rua. His two hulking sisters in their Sunday dresses and his mother and her sister in calico and sunbonnets were already in it. Suas duas irmãs correndo, né? Hulking. A ideia de você correr com enorme, pesado, desajeitado. Então as irmãs dele gigantes nos seus vestidos de domingo. E sua mãe e a irmã dela em calico and sunbonnets. Assim. Chita, um roupa de algodão aqui. E qual é o outro? Que novo vocabulários que a gente não usa normalmente. Sunbonnet. E chapéu de sol. Então eles estavam preparados para um domingo normal. Mas as pressas foram arrumar tudo para fugir. Provavelmente eles presumiram quando foram chamados por juiz da paz em pegar as coisas e ficar esperando ali. Já estavam dentro da wagon, né, da carroça, da carroça que eles iam pegar para sair. Sinking on and among the sorry residue of the dozen and more movings, which even the boy could remember, the battered stove. Sentado sobre e entre sorry residue. Então, resíduo de pena. Das 12 ou mais movings. Mais movimentos, né? Mais filmes. É porque ele está querendo fazer a tradução de mais movimentos. Que até mesmo o garoto poderia se lembrar. The Battered Stove.
Battery é a ideia de batido, mas stove, fogão, estufa, forno, que é dentro da carroça, uma carroça pequena para muita gente. The broken beds and chairs, as camas e cadeiras quebradas. The clock inlaid with mother of pearl, o relógio inlaid é engravado com mother of pearl. Não conheço essa expressão. With madrepérola. Não conheço essa palavra. Vamos ver o que é isso. Com nacar. Então é um relógio simples. Which would not run, que não funcionava. He stopped at some 14 minutes past 2 o'clock of a dead and forgotten day time. Olha que expressão bonita. Ele estava parado aos 14 minutos depois das 2 horas de um dia e tempo morto e esquecido. Which had been his mother's dowry. Que havia sido parte do dote da mãe dele. Quando se casa, a mulher se casa, a família dela paga um dote. She was crying. Ela estava chorando, a mãe. Apesar de que quando ela viu ele, ela puxou a manga pela cara, quando escondeu as lágrimas, e começou a descer do vagão. Get back, the father said. Volte, o padre disse. He's hurt. I got to get some water and wash his. Get back in the wagon, his father said. Volte para a carroça, para o vagão, o pai dele disse. He got into, over the tailgate. Ele também entrou sobre o portão de trás. His father mounted to the seat where the older brother already sat and struck the gaunt mules 2 savage blows with the peeled willow, but without heat. O pai montou no assento que o irmão mais velho já estava sentado e bateu nas mulas, mas gaunt é o quê? Nas mulas magras. Cadê? 2 golpes selvagens with the peeled willow. Imagine que seja o salgueiro pelado, então com um pedaço de graveto, mas sem calor, sem raiva. It was not even sadistic, não era nem sádico. It was exactly that same quality which in later years would cause his descendant to overrun the engine before putting a motor car into motion, striking and hanging back in the same movement. Olha, isso aqui é muito interessante. Ó. Esse trecho aqui, ele para mim dá uma boa ideia de qual é qual seria a palavra mais apropriada? Qual é o tom da apreciação desse evento que está sendo feito? Esse é um evento que não é dos anos de 1939, ao que me parece. Então, por causa desse aqui, ó, há uma consciência que avalia esses acontecimentos do passado de uma posição no futuro. Então, ó, não era nem sadístico. Aí pensando nesses golpes que ele está dando nas mulas, ele não está descontando a raiva dele nas mulas. Ele está, exatamente a mesma qualidade que anos depois causaria a seus descendentes a overrun, né? Overrun sobrecarregar. Excedente, transbordamento, que sobra. A sobrecarregar o motor antes de colocar um carro motor, né? Um carro automatizado, não um carro que é carregado por cavalos, mas um carro como o que nós temos hoje em dia, em movimento, batendo e retornando com o mesmo movimento. Então essa ideia de que o que ele fazia é o mesmo que os descendentes dele no futuro vão fazer. E talvez seja o mesmo que os antepassados dele, quando ainda eram escravos, fizeram. A gente tem uma história que ocupa um espaço entre esse presente do narrador, que é ali, eu posso presumir, pensando pela data do texto, que é ali do final da década de 30, que o texto foi provavelmente escrito ali por volta de 39, que é quando ele é publicado, e que a gente tem um narrador que fala da situação do preto,
que ele olha para trás, que talvez continue o que os antepassados dele faziam antes da escravidão, de um preto que viveu logo nesse momento, que estava vivendo no período da escravidão, mas que já está no momento aqui, pelo que eu entendi, pelo menos 30 anos, mais ou menos 30 anos depois do fim da escravidão, e que no futuro, ainda assim, o que acontecia com os antepassados dele e vai se repetir. Então, que é um acontecimento, é uma situação, é uma narrativa que ela conta um caso que ele não é exclusivo para esse momento histórico da narrativa, mas que é uma continuidade entre os antepassados dessa família e entre e vai continuar nos descendentes dela. The wagon went on. O vagão moveu-se. The store with its quiet crowd of grimly watching men dropped behind. O prédio com sua quieta multidão de homens observando com... Vou ter que olhar a tradução de novo, de Grimly, mas é de sombriamente, mas cerrando os dentes, né? Aqui a gente usa cerrando os dentes. Deixados para trás. Uma curva da estrada escondeu ele. Escondeu o quê? O vagão ou o prédio? Os dois, né? Separou esses dois ambientes. Forever, he thought. Para sempre, ele pensou. Maybe he's done satisfied now. Not that he has. Talvez ele esteja satisfeito agora. Agora que ele tem... Stopping himself, not to say it out loud, even to himself. Parando ele mesmo. Não querendo dizer alto nem para ele mesmo. Que mais seja o garoto. His mother's hand touched his shoulder. A mão da mãe tocou o ombro do garoto. O machucado, o acerto, né? O golpe doeu? Dói? A mãe disse. Não, ele disse. O machucado não doeu. Deixe-me. Can't you wipe some of the blood off before it dries? I'll wash tonight, he said. Let me be, I'll tell you. The wagon went on. He did not know where they were going. Ele não sabia para onde estavam indo. Eu não estou traduzindo alguns desses trechos da conversa para que vocês façam de novo. None of them ever did or ever asked, because it was always somewhere, always a house of thoughts, waiting for them a day or two, or even 3 days away. Nenhum deles nunca perguntou, nunca fez ou mesmo perguntou. Ever did or ever asked. Porque não era para algum lugar. Era sempre uma causa, a house of sorts. Essa é uma expressão, ela é comum, mas eu não... Um tipo de casa. Era sempre algum lugar aleatório. Esperando por eles a um dia ou 2, ou até mesmo 3 dali. Likely his father had already arranged to make a crop on another farm before he... Provavelmente o pai dele já tinha arranjado em fazer uma plantação, que a crop é a ideia de uma plantação, só que é uma colheita, né? Uma plantação que vai ser feita uma vez só. Não é uma plantação para ser dono daquela terra. É só você plantar e colher especificamente mesmo. É bem aquela coisa que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro dos donos de terras e dos cidadãos que não são donos daquela terra. Eles só trabalham e dão uma parte do que produzem para o dono da terra. Em alguma outra fazenda antes dele... Again, he had to stop himself. De novo, ele teve que se parar. Então, tem alguma coisa que está na cabeça do garoto que ele fica pensando o que o pai dele fica fazendo de novo, mas ele não sabe o que é. He, the father, always did. Ele, o pai, sempre fez. Havia algo sobre sua independência lupina, de lobo, né? E até mesmo sua coragem, quando a vantagem era pelo menos neutra, que impressionava os estranhos. Como se eles tivessem ganhado essa essa voraz ferocidade latente
não muito do senso de dependência, como um sentimento que a sua felicidade, da convicção feroz na retitude das suas próprias ações, seria a vantagem para todos que tivessem interesse com ele. Aqui falando que his wolf-like independence é do pai dele. Então o pai dele tem essa independência, tem essa força feroz de seguir o que ele acha certo. Aqui de retitude, por exemplo, é de a ideia de rightfulness, de rightness, de seguir uma linha do que é certo e não se desviar dela, das suas próprias ações. That night they camped in a grove of oaks and beeches where a spring ran. As noites ainda eram frias e eles tinham o fogo contra ele, contra o frio. Of a rail lifted from a nearby fence, de uma estaca retirada de uma cerca próxima e cortada em lengths, em comprimento, cortada em tiras. A small fire, neat, niggard, even in freezing weather. Peraí, desculpa, eu pulei uma linha quando eu tirei o óculos. A small fire, neat, niggard, almost a shrill fire. Such fires were his father's habits and custom always, even in freezing weather. Uma pequena fogueira, neat, né, pronta, niggard almost, niggard. Opa. Niggard. Avarenta. Então é uma fogueira pequena, com um fogo esparso, né, picotado. E fogueiras assim eram hábito do pai e costume sempre, mesmo num tempo frio. O que é que a gente pode supor aqui? A gente já viu aqui num trecho atrás que o pai dele participou da guerra civil. Então esse pode ser um hábito da guerra. Eu preciso fazer uma fogueira pequena, discreta, para não chamar a atenção à distância, por causa da fumaça e tal. Mais velho, o garoto talvez tivesse valorizado isso e perguntado por que, tivesse notado isso, notado com atenção isso, e perguntado por que não uma fogueira grande. Why should not a man who had not only seen the waste and extravagance of war, but who had in his blood an inherent voracious prodigality with material not his own, have burned everything in sight? Por que não um homem que tinha não apenas visto a devastação e a extravagância da guerra, mas que também tinha tido no sangue um prodígio de voracidade inerente com o material que não é dele, ter queimado tudo na vista? Por que ele não teria feito isso? Then he might have gone a step farther and thought that was the reason. The niggard blaze was the living fruit of nights passed during those 4 years in the woods hiding for all men, blue or grey, with his strings of horses. Captured horses, he called them. Aquela poderia ter, então ele poderia ter ido um passo à frente e pensado que aquela era a razão. Aquela queimada essa queimada escassa era o fruto vivo das noites passadas durante esses 4 anos nas florestas, se escondendo de todos os homens, azuis ou cinzas, com suas variedades de cavalos capturados, ele falava. And older still, e ainda mais velho, he might have divined the true reason. Ele poderia ter adivinhado a verdadeira razão. That element of fire spoke to some deep mainspring of his father's being, as the element of steel or of powder spoke to other men, as the one weapon for the preservation of integrity. Else breath were not worth the breathing, and hence to be regarded with respect and used with discretion. Aqui a gente tem um parágrafo bem interessante, ó. E mais velho ainda, ele poderia ter adivinhado a verdadeira razão. Então aqui a gente vai ver qual é a verdadeira razão ele está fazendo o fogo assim. Que o elemento do fogo falava alguma mainspring. Explicar que depois interno, né? Algo da mola principal, do que está dentro dele, das razões principais.
Então, o elemento do fogo falava a algo interno do ser do pai dele. Como o elemento do ferro ou da pólvora falava para outros homens. Como a única arma para a preservação da integridade. Caso contrário, respirar não valia o ar, né? O respirar não valia ser respirado. E então deveria ser levado com respeito e usado com discrição. Então ele dá uma importância ao fogo. O fogo como uma ferramenta que deve ser usada com respeito e com discrição. Para que eu vou fazer um fogo grande se eu não preciso dele? Para que eu vou queimar tudo se eu não preciso dele? Então usar tudo com respeito e discrição. E esse parágrafo aqui, que pode parecer meio solto pela extensão, né? Ele tem um parágrafo de sei lá quantas linhas aqui, quantas palavras, mas que ocupa, vamos dizer, o contexto da página, só sobre a fogueira. Por ela ser pequena, por que ela é pequena, e do narrador levantando hipóteses e concluindo no final qual é a correta. E isso não é sem razão. A gente lembra que o texto é sobre o incêndio no celeiro. Então, todos os momentos que está falando isso, está discutindo. Será que o pai dele teria feito um incêndio? E isso é o que fica sendo levantado aqui. Será que o fogo como uma arma de preservação da integridade, será que ele teria feito um incêndio? E quais seriam as razões dele? Seria só uma vingança, como apareceu no julgamento? Tem que ser algo que a gente vai ler e confirmar ou não aqui ao longo do texto. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma pausa agora no vídeo, por causa daquilo que eu falei no anterior, para não ter nenhum problema. E eu já retomo do próximo passo. But he did not think this now, and he had seen those named nigger blazes all his life. Ele não sabia, mas ele não fez isso agora. Mas ele não pensou nisso agora. Ele não havia visto. Ele havia visto essas nigger blazes, né? Esses incêndios, essas chamas precárias toda a sua vida. Ele meramente comeu sua sopa ao lado dela, da chama, e já estava adormecendo sobre seu prato de ferro quando seu pai o chamou. E mais uma vez ele seguiu as costas rígidas, rígida, as costas limpas, flácidas, né? As rígidas e ruthless é a ideia de uma coisa. Como é que é a tradução? O nome de uma pessoa que trabalha com água braçal, né? Não, não é isso não. É sem piedade. Sobre seguindo no sentido da subida, né? Subindo a colina e na estrada iluminada pelas estrelas, onde, se virando, ele poderia ver seu pai contra as estrelas, mas sem expressão ou sem profundidade. Mas sem rosto e sem profundidade. Uma forma escura, plana e sem sangue, como se cortada do alumínio, iron folds. Iron folds são os segmentos de ferro, mas frock coat eu não sei o que significa. Frock coat. Sobrecasaca, como se cortadas dos segmentos de ferro da sobrecasaca que não haviam sido feitas para ele. Uma voz dura como um alumínio e sem nenhum calor, como alumínio. You were fixing to tell them. You would have told him. Você estava pensando em falar para eles. Você teria dito a ele. He didn't answer. Ele não respondeu. O pai está confrontando o garoto. His father struck him with the flat of his hand on the side of the head. O pai dele o acertou
com o plano da sua mão, com a parte de trás da sua mão, no lado da cabeça. Quente, mas sem calor, ou forte, mas sem calor. Exatamente como ele teria batido nas duas mulas no prédio. Exatamente como ele teria batido tanto nele, em qualquer uma delas, com qualquer graveto em ordem para matar uma mosca de cavalo, né? Com a voz sem medo e sem raiva. You're getting to be a man. You got to learn. You got to learn to stick to your own blood, or you ain't man there this morning. Or you ain't going to have any blood to stick to you. Você acha que qualquer um deles, qualquer homem teria? Você não sabe que tudo que eles queriam era uma chance de chegar em mim, porque ele sabia que eu havia derrotado eles? Later, 20 years later, he was to tell himself, if I had said they wanted only truth, he would have hit me again. Se eu tivesse dito que eles queriam apenas a verdade, a justiça, ele teria me batido de novo. But now he said nothing. Mas agora ele não disse nada. He was not crying. He just stood there. Ele apenas ficou lá. Answer me, his father said. Yes, ele sussurrou. His father turned. Então, o pai dele está falando como se o julgamento tivesse sido uma vingança pelo pai dele ter vencido os sulichas, pensando na guerra civil, vencido os homens do sul, que é onde ele está, na guerra civil. Na guerra civil norte-americana ele vê os estados do norte contra os estados do sul. Os confederados, no caso, os do sul. Yes, get on to bed. We'll be there tomorrow. Vá para a cama, nós vamos estar lá amanhã. Amanhã eles estavam lá. In the early afternoon, the wagon stopped before a paintless two-room house, identical almost with the dozen others it had stopped before, even in the boy's 10 years. And again, as on the other dozen occasions, his mother and aunt got down and began to unload the wagon, although his two sisters and his father and brother had not moved. Eles chegaram na casa, uma casa que é igual a todas as que o garoto havia visto antes, e começaram a descarregar as coisas da carroça, mas quem está descarregando são as mulheres, não os homens. Likely it ain't fitting for house, one of the sisters said. Um acerto, né, como esse, não são adequados para hogs. O que são hogs? Não tem tradução. Vou procurar. Meaning. Não é um dicionário urbano, deixa eu ver. Não tô achando o significado para hogs. Hog. USA pronunciation of hog. Vamos ver o que é hog. Porca, né? Ela está dizendo que um lugar como aquele não serve nem para porcos. Nevertheless, fit at will and you will hog it and like it. De qualquer forma, ela vai ser adequado e você vai porcar ele e gostar. O pai disse: Get out of them chairs and help your mom unload. Então, saia das cadeiras e ajude sua mãe a descarregar. Então, as meninas elas estão indo ajudar agora a mãe. The two sisters got down, big, bovine, in a flutter of cheap ribbons. One of them drew from the jumbled wagon bed
a better lantern, the other a one broom. As duas irmãs desceram, grandes e bovinas, e na flutter. Eu não sei o que significa. Flutter é um bater, né? Um bater de laços baratos. Uma delas puxou do vagão da carroça, da cama da carroça, uma lanterna desgastada e a outra uma vassoura velha, usada. His father handed the reins to the older son and began to climb stiffly over the wheel. When they get unloaded, take the team to the barn and feed them. Quando eles terminarem de descarregar, leva o time para o celeiro e alimentos. Falando no caso aqui das mulas. Then he said, and at first the boy thought he was still speaking to his older brother. Come with me. Me? He said. Yes, his father said. You. Abner, his mother said. His father paused and looked back. The harsh level stared beneath the shaggy, graying, erasable brows. I reckon I'd have a war with the man that aims to begin tomorrow, owning me body and soul for the next 8 months. Reconheço que eu vou ter uma palavra com um homem que planeja começar amanhã sendo dono do meu corpo e da minha alma pelos próximos 8 meses. They went back up the road. Eles foram de volta estrada acima. Essa expressão, essa fala dela tá parecendo meio solta, mas vamos ver aqui se no decorrer ele se explica. They went back up the road. A week ago, or before last night, that is, he would have asked where they were going, but not now. Ele tá levando ele para um lugar que ele não sabe qual é. His father, agora lembrando que aqui não tem nenhuma menção, lembrando agora, eu me lembrando, e agora lembrando vocês, não há nenhuma menção ainda de serem pretos, eles serem negros. A gente só sabe que eles são que o pai dele lutou na Guerra Civil contra os sulistas. Isso é algo que a gente só vai ter como confirmar para dar interpretação ou se aparecer no texto adiante. Por enquanto eu estou supondo que seja isso. O pai dele havia batido nele na noite anterior, mas ele nunca tinha pausado depois para explicar por quê. Parado depois para explicar por quê. Era como se o golpe e a calma subsequente, a voz insultada, a voz ultrajada, ainda continuasse, repercutisse, divulgando, dizendo nada para ele, salvo o terrível desvantagem de ser jovem. O peso leve dos seus poucos anos. Apenas pesado o suficiente para prever soaring free of the world, seu sofrimento, né? Seu carecente, altaneiro, que se eleva aos ares, a subida livre no mundo, como se ordenado, mas não pesado o suficiente para manter seu pé sólido no chão, para resistir e tentar mudar o curso dos eventos, como se ele não tivesse preso ainda ao mundo, como se ele não tivesse noção do que é viver no mundo. Passa aqui um momento. Pronto, estava recebendo mensagens, então eu pausei aqui para silenciar. Presently he could see the grove of oaks and cedars and the other flowering trees and shrubs, where the house would be, though not the house yet. They walked beside a fence masked with honeysuckle and Cherokee roses, and came to a gate swinging open between 2 brick pillars, and now, beyond a sweep of drive, he saw the house for the first time, and at that instant he forgot his father in the terror and despair both, and even when he remembered his father again, who had not stopped, the terror and despair did not return. Então, um momento de calma nesse avexamento da casa. Because, for all the 12 morning movings, they had sojourned until now in a poor country, a land of small farms and fields and houses, and he had never seen a house like this before.
Então, porque antes, por que é que ele não está aterrorizado? Por que é que ele está maravilhado? Porque nas 12 vezes que eles se mudaram, eles não haviam eles não haviam sojourned, a ideia de jornado, sojourned. Eles não haviam peregrinado. Até agora, eles tinham peregrinado até agora em um condado pobre, uma terra de pequenas fazendas e campos e casas, e ainda não haviam visto uma casa como essa antes. It's big as a courthouse, he thought quietly. O lugar, a coisa é grande como aqui um courthouse, uma casa de corte, né, um prédio público. Ele pensou quietamente, com um surto de paz e alegria, cuja razão ele não poderia ter pensado em palavras, sendo jovem demais para aquilo. They are safe from him. Eles estão seguros dele. People whose lives are a part of this peace and dignity are beyond his touch. He no more to them than a buzzing wasp, capable of stinging for a little moment, but that's all. The spell of this peace and dignity hindering even the barns and stable and cribs which belong to it, impervious to the puny flames he might contrive. Eles estão seguros dele, talvez do pai dele, do pai do garoto. Pessoas cuja vida são uma parte dessa paz e dignidade são além do seu toque. Ele não é mais para eles do que uma vespa barulhenta, capaz de furar por um pequeno momento, mas isso é tudo. Ou capaz de furar, extinguir, né? A ideia de uma ferroada, capaz de ferroar por um pequeno momento, mas isso é tudo. A magia dessa paz e dignidade, até nos barns, de novo, celeiros, estábulos, em cribs e berços, que pertencem a essa impervious, que permanece impermeável às fracas chamas que ele poderia ter contraído. Essa paz e essa felicidade, ebbing for an instant as he looked again at the stiff black back, the stiff and implacable limp of the figure which was not dwarfed by the house, for the reason that it had never looked big anywhere, and which now, against the serene column backdrop, had more than ever that impervious quality of something that cut ruthless from thin, deathless, and though sidewise to the sun, it would cast no shadow. Observando ele, o garoto notou o caminho absolutamente undeviant, indiferente que o pai mantinha, e viu o seu pé stiff, né, o seu pé duro, rígido, o seu pé rígido que passando diretamente sobre uma pilha de fezes, né, de fezes que um cavalo havia deixado enquanto se movia, os quais o pai teria evitado com simples mudança no passo. But it ebbed only for a moment, though he could not have thought this into words either. Mas ebbed. Mas vazou apenas por um momento, embora ele poderia não ter pensado isso em palavras também. Andando para cima do feitiço da casa. Então o pai dele também estava pego. Não, o garoto poderia ter... Isso aqui passou só por um momento. Embora ele poderia ter falado isso também. Mas ele continuou andando em direção ao feitiço da casa, essa casa maravilhosa que ele está olhando. We should could even want, but without envy, without sorrow.
Shuttered never with that ravening and jealous rage which unknown to him walked in the iron-like black coat before him. Que ele poderia até querer, mas sem inveja, sem pesar. Certamente nunca com a raiva, ravening de novo, nessa ideia de voraz, de insistentemente, com sede, com fome e inveja. Desconhecida para ele andava no casaco ferroso, no casaco preto e ferroso diante dele. Maybe he will feel it too. Talvez ele sinta também, talvez o pai sinta esse feitiço também. Maybe it will even change him now from what maybe he couldn't help but be. Então talvez isso vá até mudar ele agora do que talvez ele não poderia deixar de ser. Uma pausa agora, por causa do tempo. Tive que parar e retornar o vídeo porque houve um problema aqui com o microfone. Então eu vou continuar agora com o áudio arrumadinho, né? Acho que tá agora. They crossed the portico. Now he could hear his father's stiff foot as he came down on the boards with clock-like finality, a sound out of all proportion to the displacement. Agora, displacement of the body at port, in which was not dwarfed either by the white door before it, as though it had attained to a sort of vicious and ravening minimum not to be dwarfed by anything. A flat, white, black hat, the formal coat of broadcloth, which had once been black but which had now that friction-glazed greenish cast of the bodies of old houseflies, the lifted sleeve which was too large, the lifted hand like a curled claw. Então, essa primeira parte vai ficar para vocês e eu vou para a segunda. Então, flat, a plana, o plano, largo e preto, chapéu, o casaco formal de broadcloth que a gente tinha visto que é um pano grosso de boa qualidade. Broadcloth, que já tinha sido preto, então o material é de boa qualidade, mas ele é antigo. Mas que agora tinha um... Nossa, olha isso aqui, ó. Tinha um verde que tinha de aparência de fricção, então foi muito desgastado, foi muito tocado. Da cor dos corpos das velhas moscas de casa, essas moscas que a gente tem, tá? Então tem a cor de uma mosca esverdeada. A manga levantada, que era larga demais. A mão levantada, como uma garra encurvada. Então tem essa representação denegrida do pai, como essa criatura doída, machucada, rancorosa, de certa forma dura, maligna, sobre certa perspectiva. Mas ao mesmo tempo, e aqui eu vou ler um trecho desses, que vou trazer um desses trechos aqui que ficaram para vocês, porque eu achei muito interessante que, ó, falando do passo dele, né, dos movimentos do corpo dele, fala que não era diminuído, nem não era diminuído pela porta branca diante dele, uma porta bonita, uma porta rica, como se tivesse adquirido um mínimo de ferocidade, de voracidade, que não seria diminuída por nada. Como se ele tivesse numa condição que ele tivesse aceito que nada, ele não iria abaixar a cabeça para nada. Então, ao mesmo tempo que essa imagem diminuída tem uma certa honra, uma certa autoestima nela, de decidir que não vai ser diminuída mais de agora em diante. The door opened so promptly that the boy knew the negro must have been watching them all the time. A porta abriu tão prontamente que o garoto sabia que o negro aqui em N maiúsculo, no sentido do preto que trabalha na casa, trabalha dentro de casa, deveria estar observando eles o tempo todo. Um velho homem com um neat, né, arrumado, um cabelo grisalho bem arrumado,
em um casaco de linho que estava em pé, barra na porta com seu nome, dizendo: limpe seus pés, homem branco, para que você possa entrar aqui. O dono da casa não está aqui agora. Então, ó, aqui a gente tem claro que o homem não é preto, ele é branco. Então ele é um homem branco que lutou na guerra, mas que é pobre. Então, não é uma questão racial. Pelo menos não na questão da família dele, é uma questão de classe. Aquele poema lá do garoto ser pobre, isso tudo aquilo, não é uma questão. Aquela minha interpretação que eu tinha feito, ela cai nesse momento. E fica, até agora, uma interpretação de uma disputa de classes entre o pobre e o rico. E dessa condição de opressão que o pobre vive e das coisas que ele faz ou para se vingar, se pensar que ele pode ter queimado a casa, mas também no sentido de como a situação que ele vive é precária. Get out of my way, nigger, his father said, without heed too, flinging the door back and the negro also entering, his hat still on his head. Então ele forçou a entrada na casa. And now the boys saw the prints of the stiff foot on the door jamb and saw them appear on the pale rug behind the machine-like deliberation of the foot, which seemed to bear or transmit twice the weight which the body compassed. E agora o garoto viu as pegadas do pé rígido, desse pé, de novo essa palavra, rígido mesmo, desse pé rígido sobre o door jamb, que é aquele tapete da entrada, né? A tradução literal é o batente da porta. O batente da porta, e viu eles aparecerem sobre o tapete pálido, atrás da deliberação maquinária do pé que parecia portar ou transmitir o dobro do peso que o corpo compassava. Então ele entra pesadamente, marcando o chão. Então deixando pegar. É ele que não sabe se pela sujeira ou se pela. Só porque o tapete tinha uma textura mais elevada, né? E por isso deixava marcas. The negro was shouting, Miss Lula, Miss Lula. Somewhere behind them, the boy, deluged as though by a warm wave by a swift turn of carpeted stair and a painted glitter of chandeliers and a mute gleam of gold frames. Então, de algum lugar atrás deles, então o garoto é atingido por como se por uma onda quente, por uma onda suave de uma escada com carpete e um pendante do brilho dos chandelier é essa luminária que a gente tem nessas casas antigas, lustre, né? Pelo lustre e o brilho mudo dessas dobras, né, desses laterais de cristais aqui, nessas molduras de ouro. Então ele entra e ele fica atingido por toda essa riqueza. Heard the swift feet and saw her too, a lady. Então ele ouviu os passos rápidos e viu ela também, uma moça. Perhaps he had seen her like before either. He had never seen her like before. Talvez ele nunca tivesse visto o tipo dela antes. In a grey, smooth gown with lace at the throat and an apron tied at the waist, sleeves turned back, whipping cake or biscuit down from her hands with a towel as she came up the hall, looking not at his father, but at the tracks on the blonde rug with an expression of incredulous amazement. Então ela está vendo a sujeira, as marcas dos passos no carpete. Ele entrou e viu aquilo. I tried, the negro cried. I told him to.
A gente tem esse told, eu falei para ele, mas com expressão de oralização, talvez tentando fazer a voz do negro. Will you please go away? She said in a shaking voice, numa voz tremenda. Major de Spain is not at home. Will you please go away? Então ela está pedindo para ele ir embora. His father had not spoken yet. He did not speak again. He did not even look at her. He just stood stiff in the center of the rug. Ele apenas ficou firme no centro do tapete. No seu chapéu, com suas envelhecidas sobrancelhas de um cinza ferroso que se mexem, né, se contorcem levemente sobre seus olhos peeble colored. O que é peeble? De cor de seixo. Como ele aparecia para examinar a casa com uma breve deliberação. Então ele está parado lá observando a casa levemente, praticamente sem se mover. Then, with the same deliberation, he turned. Então, com a mesma deliberação, ele se virou. The boy watched him pivot on the good leg and saw the stiff foot drag round the arc of the turning, leaving a final long and fading smear. His father never looked at it. He never once looked down at the rug. Ele nem olhou, o pai dele nunca olhou, nem olhou uma vez para baixo para ver o que ele tinha feito no tapete. The Negro held the door. Então, o preto ele segurou a porta. Ele fechou atrás deles, atrás da histérica e indistinguível woman hail, das saudações da mulher, das reclamações da mulher. Ele ficou por um momento plenamente plantado rigidamente na porta stiff, né? Olhando para trás para casa. Bonita e branca, não é? Ele disse. Isso é suor. Suor de negro. Talvez não seja branco o suficiente para ele. Talvez ele queira misturar algum suor branco com ela. Talvez esteja falando da casa, da beleza da casa. Então, vou ver aqui o tempo. Ainda tenho mais algum tempo aqui para esse vídeo. Mas eu acho esse momento interessante para parar. Então, acho que eu vou fechar aqui. A gente leu, então, nesse vídeo, ele terminou a metade do texto. A outra metade vai ficar para vocês. Então, para o próximo vídeo eu vou continuar em outro conto. E já com a ideia de vocês tentarem ficarem na curiosidade, quem gostou até agora da leitura, de saber o que acontece depois. Tem mais 7 páginas. E aí não vai ser fácil, mas esse é o grau de dificuldade que faz parte de uma leitura como essa. Vou selecionar qual vai ser a próxima leitura, a próxima tradução, e nós vamos seguir no vídeo seguinte, seguir no próximo vídeo com esse mesmo processo que a gente está fazendo. E se tiverem alguma sugestão, algo que vocês acham que eu possa melhorar ou mudar, vocês têm todos esses canais que eu já falei, e por meio deles vocês podem me dizer o que vocês acham, e de acordo com o que vocês disserem eu adapto o resto da leitura.